Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o modo turbo foi ativado na política. Isso porque a Câmara dos Deputados começou hoje a articular a votação de todas as pautas econômicas prioritárias do governo, como, por exemplo, a reforma tributária. E para que os parlamentares fiquem focados e comprometidos com essas votações, o presidente da Câmara, Arthur Lira, determinou o cancelamento de todas as sessões de comissões e CPIs que estavam marcadas para esta semana. Hoje também entrou em vigor em todo o Brasil as novas regras para o uso de bicicletas elétricas, ciclomotores, skates e patinetes elétricos. Logo mais eu conto para você quais foram as mudanças. E no noticiário internacional, as forças de Israel atacaram com drones e centenas de soldados por terra um campo de refugiados na Cisjordânia. Ao menos 9 pessoas morreram. Essa operação é a maior ação israelense na Cisjordânia em quase 20 anos e foi feita em resposta a uma série de ataques de palestinos a colonos judeus na região. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta segunda-feira, dia 3 de julho de 2023. E aí, tudo bem com você? Espero que tenha conseguido descansar o suficiente, porque esta semana foi ativado o modo turbo, pelo menos na política. Porque a Câmara dos Deputados começou hoje a semana turbo para votar todas as pautas econômicas prioritárias do governo, como, por exemplo, a reforma tributária. Essa reforma vai alterar a forma como vamos pagar os impostos. É a reformulação do sistema de tributos no país. E a ideia é que essa primeira etapa da reforma, que pretende modernizar a cobrança dos impostos sobre consumo, diminua a burocracia para as empresas, facilite o recolhimento dos tributos e encerre distorções do atual modelo que geram custos para produtores e consumidores. Mas é um assunto bem complexo. E para que essa votação saia do papel, o presidente da Câmara, Arthur Lira, determinou hoje que as sessões de comissões e CPIs marcadas para esta semana fossem canceladas. Para você ter uma ideia, as sessões da CPMI dos ataques golpistas foram remarcadas para a semana que vem. E Mauro Cid, o ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, seria ouvido amanhã. E agora essa reunião, como ela foi cancelada, vai acontecer no dia 11 de julho, que é a última semana antes do recesso parlamentar. A intenção aí de cancelar todas essas sessões importantes é garantir que os parlamentares priorizem as votações desses assuntos que são considerados importantes para a economia, como, por exemplo, a reforma tributária, o arcabouço fiscal e também o projeto que restabelece o voto de qualidade do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF. Esse projeto aí do CARF e também do arcabouço fiscal devem ser votados com mais facilidade, digamos assim, mas a reforma tributária ainda está longe de ter um consenso. A ideia é votá-la até sexta-feira. Mesmo assim, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que cuida da articulação política do governo, disse hoje que a ordem é só encerrar a semana após a votação do texto da reforma tributária. O esforço da Câmara dos Deputados é que vote esta semana. Nós queremos trabalhar junto aos líderes da Câmara que a gente possa concluir a votação esta semana. Todo o esforço do governo tem sido no sentido de apoiar essa disposição do presidente da Câmara, do relator do grupo de trabalho, de votarmos esta semana. Conversamos com governadores, vamos continuar o diálogo com governadores, com prefeitos, com a sociedade. Aqui o secretário Bernardo Api pôde apresentar esse tema para vários atores econômicos dos vários segmentos, um apoio bastante amplo para a reforma tributária. O nosso esforço vai ser poder votar essa semana. O secretário extraordinário da reforma tributária, Bernardo Api, participou de um encontro hoje que reúne vários setores da sociedade, o chamado Conselhão.
E lá ele fez um resumo da proposta da reforma tributária e rebateu ponto por ponto daqueles que ainda criticam o texto. Bernard Api voltou a negar que vai ter um aumento de impostos sobre a cesta básica, que é uma conta que foi feita pela Associação dos Supermercados, que mostra um aumento de 60% dos tributos, mas Bernard Api criticou aí esse estudo. É menos do que isso, muito menos do que isso, e pode ser até o efeito contrário, porque eles fizeram a conta só considerando a alíquota nominal, esqueceram todo o efeito de cumulatividade de imposto pago e não recuperado ao longo da cadeia. O custo tributário atual é basicamente o mesmo que os 12,5 que está sendo colocado na reforma tributária. Nós vamos divulgar isso no número preciso sobre esse impacto. Então, só colocar não tem aumento de tributação da cesta básica, queria deixar isso claro. Em resposta ao setor de serviços, um dos que mais tem reclamado da reforma, porque é um dos principais do país, Bernard Api disse que todos os setores da economia são beneficiados e que tomadores de serviço terão redução de custos. Ele também aproveitou para, mais uma vez, dizer que estados e municípios não vão ser prejudicados e garantiu que não vai ter um efeito traumático sobre a arrecadação estadual e municipal. Esse é um grande receio aí dos estados e dos municípios. Mas mesmo assim, com essa garantia, um grupo de prefeitos de todo o país organiza uma visita à capital federal amanhã. Eles vão tentar sensibilizar os deputados a não votarem o regime de urgência aí da reforma tributária. Para o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o tema ainda precisa ser mais debatido com a sociedade por causa da importância. Ele alegou que haverá uma grande centralização da arrecadação no governo federal e disse que a capital paulista, por exemplo, pode perder até 15 bilhões de reais em arrecadação de impostos. Quase ninguém sabe o que é a reforma tributária. Se você sair perguntar na rua o que estão propondo, as pessoas não sabem o que é isso. Então essa conversa de que foi bem discutido não é verdadeiro. O que estão propondo nesse novo texto do deputado Aguinaldo é um texto que tira da cidade de São Paulo 15 bilhões de reais. Então, se querem defender alguns setores, ótimo, tudo bem. Agora, para quem vai ficar a conta? Para os municípios? Para o setor de serviço, que de 16% vai para 27%? Por parte do governo de São Paulo também há uma discordância. Ontem à noite, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reuniu com deputados paulistas e pediu ajustes ao texto da reforma tributária. Então, São Paulo, pela primeira vez, se coloca a favor da reforma, né? Nunca isso aconteceu. Né? Então, essa espinha dorsal, né? Que é a tributação sobre uma base ampla, a aderência ao princípio do destino, IVA dual, a transição federativa, nós estamos de acordo e existem alguns pontos de reserva. Por exemplo, a gente não concorda com o fato de, eventualmente, São Paulo ter uma participação ínfima na distribuição de recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional. São Paulo é um estado super rico, mas a riqueza está concentrada no Vale do Paraíba, na região metropolitana de São Paulo, Sorocaba, Campinas, mas nós temos um Vale do Ribeira que é pobre, nós temos um Sudoeste que é pobre, nós temos um Pontal do Paranapanema que é pobre, e o combate às desigualdades tem que se dar aqui também no nosso estado. Provavelmente você já deve ter ouvido muito que a reforma tributária vai ser votada, vai ser aprovada, isso várias vezes na sua vida, né? Esse tema já apareceu várias vezes como prioridade para vários governos de várias vertentes ideológicas, mas aí chega na hora, a votação nunca acontece porque, de fato, é um tema muito complexo e sempre vai ter um setor que vai reclamar das mudanças. Mas do ponto de vista político, diferentemente de outras vezes, é certeza que o assunto vai ser votado, porque tem um esforço pessoal do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele geralmente só coloca os temas para votação quando ele tem certeza que há um consenso, até para mostrar que as articulações que ele faz nos bastidores são bem feitas. Até por isso que ele suspendeu as atividades dos parlamentares para eles focarem somente nesse assunto. Mas também tem um outro fator que está acelerando essa votação. E a nossa comentarista de política aqui da CBN e colunista do jornal Valor Econômico, Maria Cristina Fernandes, explicou esse ponto hoje durante a programação da CBN. E eu separei aqui um trecho da conversa para você entender melhor o que está por trás desse esforço concentrado de Arthur Lira. Por que é que hoje esta reforma tributária tem uma chance maior?
não é apenas porque esse IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, já foi muito discutido. É o que junta, né, ICMS e ISS. É porque o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, precisa muito passar essa reforma para renovar os seus créditos junto ao governo e junto aos parlamentares da Câmara. Porque ele ficou bastante arranhado pela Operação Efesto, aquela operação que expôs a participação de assessores muito próximos dele no desvio de recursos do Ministério da Educação. Isso o deixou na berlinda na Câmara como avalista dos acordos, né? É alguém que está na mira dos órgãos de investigação. Então, como é que os deputados confiarão em uma liderança tão exposta assim? Por isso, ele hoje tem necessidade de mostrar serviço, né, nas duas pontas, tanto para o seu eleitorado, que são os deputados, quanto para o governo federal. Então, eu diria que hoje ele é o maior interessado na aprovação dessa reforma tributária. Agora eu vou falar sobre o presidente Lula, porque hoje ele deu início à primeira etapa das obras do novo PAC, ou Plano de Aceleração de Crescimento. Provavelmente você deve se lembrar aí desse nome, porque a ex-presidente Dilma Rousseff chegou a ser nomeada como mãe do PAC durante o segundo governo de Lula. Essa primeira etapa aí do novo PAC vai focar na ferrovia de integração Oeste-Leste. Esse trecho vai ligar Caetité, no sudoeste baiano, a Ilhéus, que é uma cidade na região sul da Bahia. Essa ferrovia ela vai ser um corredor importante para o escoamento de milhares de toneladas de minério da região sul da Bahia e de grãos da região oeste. A estimativa é de que, quando estiver em operação, a emissão de gases do efeito estufa seja reduzida em 86%. O primeiro trecho aí dessa ferrovia vai ter 537 quilômetros de extensão e vai passar por 19 cidades e 1.200 empregos deverão ser gerados. A construção será feita pela Bahia Mineração, que arrematou a concessão da obra em um leilão. A empresa deu um prazo de conclusão desta etapa para 2027, mas hoje, durante a inauguração aí dessa obra, o presidente Lula pediu rapidez na entrega dos trabalhos. E eu queria pedir aos companheiros empresários que estão nessa empreitada, parem de dizer que vão entregar ela em 2027. Vocês têm que entregar ela antes do dia 31 de dezembro de 2026. Façam um pouco de hora extra. Trabalhe no final de semana, se for necessário, para que a gente possa inaugurar logo. Senão a gente corre o risco de uma outra coisa ruim voltar nesse país e ela ficar parada outra vez. Então vamos tratar de trabalhar logo essa obra. Ao todo, a ferrovia terá 3 trechos, com 1.527 quilômetros de extensão. A ferrovia vai ligar o futuro porto de Ilhéus à cidade tocantinense de Figueirópolis, fazendo aí a conexão com a ferrovia Norte-Sul. O governo federal, junto com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, trabalha para a concessão dos outros 2 trechos da ferrovia. Hoje também Lula voltou a prometer lançar o PAC 3 ainda para julho, com destaque para ferrovias, portos e aeroportos. Falando em Lula, esta noite ele vai para Puerto Iguaçu, na Argentina, para a reunião da cúpula do Mercosul. Isso porque o Brasil vai assumir a presidência temporária do bloco pelos próximos 6 meses. O Mercosul ele foi criado em 1991 e é formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E além dos Estados-membros, também existem os chamados Estados Associados, que são Colômbia, Bolívia e Chile. A Venezuela faz parte desse bloco, mas está suspensa desde 2017 e o Brasil tem defendido que o país volte a integrar o grupo. E o presidente Lula, ele quer aproveitar a posição de presidente do Mercosul para dar celeridade na conclusão de acordos entre o Mercosul e outros blocos. O ministro das Relações Exteriores, o chanceler Mauro Vieira, confirmou nesta segunda-feira que o Brasil vai apresentar aos países membros do Mercosul, em alguns dias, uma sugestão de contraproposta à Carta da União Europeia, como parte das discussões sobre o acordo entre os 2 blocos.
Considero que deveríamos buscar posicionar o Mercosul na vanguarda da bioeconomia e da transição energética global, dando nossa contribuição para conter a mudança do clima e para promover o desenvolvimento sustentável. Ao mesmo tempo, as preocupações internacionais com o meio ambiente que compartilhamos não podem servir de pretexto para a adoção de medidas comerciais de caráter protecionista. Pretendemos trabalhar intensamente com aqueles parceiros cujas negociações se encontram em etapa avançada, como com a União Europeia, para explorar a oportunidade de fechar acordos que estejam em sintonia com as demandas do atual contexto mundial. Em alguns dias, pretendemos apresentar para exame de todos uma contraproposta de reação ao documento adicional da União Europeia com o intuito de destravar a negociação birregional. As demandas europeias têm travado as discussões do acordo Mercosul e União Europeia desde o início desse ano. Esse acordo aí ele vem sendo negociado desde 1999 e quase foi concluído em 2019, mas não chegou a ser ratificado por nenhum dos lados por causa da política ambiental que foi adotada durante o governo Bolsonaro. O documento que vai ser entregue neste ano vai reiterar os compromissos do Brasil com o meio ambiente, mas sem as demandas dos países europeus, que foram chamadas recentemente pelo presidente Lula de ameaça. Mudando completamente de assunto, você costuma usar bike elétrica? Então atenção aqui porque tem mudanças. Entrou em vigor hoje em todo o Brasil a nova resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. A nova resolução é para o uso de bicicletas elétricas, ciclomotores e outros veículos individuais, como skates e patinetes elétricos. E o que diz aí nessa nova resolução? Que bicicletas, patinetes, skates, overboards e monociclos elétricos podem circular pelas calçadas e ciclovias, desde que respeitando os limites de velocidade definidos normalmente pelas prefeituras de cada cidade. Essa medida ela já está valendo. Em relação aos ciclomotores, que chegam a 50 km por hora, só podem agora trafegar na rua, tem que ter placa e licenciamento e o condutor precisa de habilitação específica. Aqui em São Paulo, sempre vejo esses ciclomotores aqui, é como se fosse uma mini moto nas ciclovias. Agora, isso aqui não pode. O Detran já vai começar a fazer o registro desses ciclomotores a partir de novembro deste ano. E o que ficou aí nas mãos das prefeituras é decidir se esses veículos vão poder trafegar nas ciclovias, por exemplo. Isso não está claro na resolução. Essas novas regras do CONTRAN estabelecem as diferenças entre ciclomotores e bicicletas, além de criar normas de circulação. Mas um exemplo prático para você é que as novas regras determinam que as bicicletas elétricas, aquelas que têm pedal assistido, devem ter velocidade máxima de até 32 km por hora. Só que no Rio, a regra é que, para andar na ciclovia, as bicicletas não podem passar de 20 km por hora. Então, ainda tem uma confusão em relação a como vai ser feita essa fiscalização. Durante a programação aqui da CBN, a gente falou sobre esse assunto e o coordenador da Comissão de Direito de Trânsito da OAB São Paulo, Júnior Dias, explicou quais são as regras para as bicicletas elétricas. Essa resolução, ela veio para dirimir várias dúvidas que a gente tinha com relação ao que era uma bicicleta elétrica, o que era o ciclomotor. Hoje nós temos categorias que ficaram bem claras. Nós temos a bicicleta elétrica, que é aquela bicicleta que ela não tem acelerador. Ela tem que ter um pedal que você vai pedalar e o motor ele vai ser acionado. Essa bicicleta elétrica, ela não precisa de habilitação, então ela vai poder continuar circulando na ciclofaixa, na ciclovia. Ele também explicou que os ciclomotores vão precisar ser emplacados, como eu disse, seguir limites de velocidade e não vão poder circular em ciclovias e ciclofaixas. Eles vão ser obrigados a andar na via e com a velocidade compatível com a via até o limite de 50 km por hora, tendo emplacamento, tendo que obedecer às regras de trânsito. Ou seja, um ciclomotor hoje, um condutor de ciclomotor, um piloto que infringir alguma regra de trânsito a partir do dia de hoje, esses pilotos, se cometerem alguma infração de trânsito,
eles vão receber a pontuação no seu prontuário e também o valor da multa. Os ciclomotores novos terão que sair da loja já emplacados e quem já tem um em casa tem até o final de 2025 para emplacar e regularizar o veículo. Na economia, vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia de hoje em alta de 1,34% aos 119.672 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,39% aos R$ 4,808. Já o euro encerrou o dia também com uma alta de 0,38% aos R$ 5,246. No noticiário internacional, as forças de Israel atacaram nesta segunda-feira a cidade de Jenin, na Cisjordânia, com drones e centenas de soldados por terra. Esse campo de refugiados foi o alvo da ação e 9 pessoas morreram. Essa operação é a maior ação israelense na Cisjordânia em quase 20 anos e foi feita em resposta a uma série de ataques de palestinos a colonos judeus na região. O governo de Tel Aviv alega que as suas tropas atacaram apenas alvos criminosos que estão concentradas no campo de refugiados de Jenin. Essa ação começou de madrugada e na tarde desta segunda-feira, tropas israelenses ainda buscavam suspeitos no campo de refugiados de Jenin, que abriga 14 mil pessoas. Esse campo ele foi criado há 70 anos para abrigar refugiados após a Guerra da Palestina de 1948 e é atualmente base também para centenas de combatentes de grupos militares, como o Hamas, o Jihad Islâmica e o Fatah, isso segundo o governo de Israel. A operação de hoje começou, como eu falei, no início da madrugada, com um ataque aéreo a um prédio que, segundo o coronel israelense Richard Herd, é usado por militantes para planejar atentados. O objetivo da operação era destruir e confiscar armas. Já as brigadas de Jenin, formada por grupos militantes, afirmam ter abatido um dos drones israelenses no ataque. Na tarde de segunda-feira, um novo ataque aéreo foi registrado em Jenin. Segundo autoridades locais, 15 pessoas ficaram feridas. O governo norte-americano apoiou a ação de Israel, como já é de praxe. De Israel, vamos agora para a França, porque um bombeiro morreu nesta segunda-feira após ser atingido por chamas de um incêndio durante a sexta noite de manifestações no país por causa da morte de um adolescente que foi baleado por um policial após fugir de uma blitz na periferia de Paris. Essa é a primeira morte de um oficial desde o início da onda de manifestações que se espalhou pela França. No total, essa é a segunda morte, porque na sexta-feira, um jovem que participava das manifestações morreu ao cair de um telhado. E por fim, da França vamos para o Reino Unido, porque o Reino Unido viveu o mês de junho mais quente em termos de temperatura média desde o começo dos registros, em 1884. O Serviço Meteorológico Britânico alertou que estes recordes devem aumentar com as mudanças climáticas. A temperatura média alcançou os 15,8 graus Celsius, ou seja, 0,9 graus Celsius a mais que o recorde anterior, de 14,9 graus Celsius, registrado em junho dos anos de 1940 e 1976. O Serviço Meteorológico Britânico informou que o que impressiona é a persistência do calor durante uma grande parte do mês, com temperaturas em torno de 25 graus Celsius e às vezes até um pouco acima dos 30 graus. O país sofreu vários dias de calor intenso em meados de junho, o que levou ao racionamento de água por parte das autoridades no sudeste da Inglaterra, já que a precipitação também ficou abaixo da média, com apenas 52,2 milímetros de chuva, ou seja, 68% da média para o mês de junho. Panorama CBN.
Agora eu vou indo nessa, muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E vou aproveitar que hoje o dia não foi tão movimentado assim para pagar minhas dívidas com vocês. Vou aqui ler a mensagem de vocês, Panolovers. Começando pelo Marcos Antônio de Indianópolis, em Minas Gerais. Atualmente ele está em Araguari, em Minas. Ele diz que gosta muito do jeito aqui extrovertido de entregar as notícias, que elas ficam ainda mais interessantes. E ele diz que ele sempre compartilha aqui o Panorama com outras pessoas, porque ele diz que quando quer saber se uma notícia realmente é verdadeira ou não, ou tem credibilidade, ele vem aqui no Panorama, ouve a notícia, sabe que sim, é verdade, e aí ele compartilha. Ele até disse: eu ouço você e aí eu sei se dissemina ou não. Vamos disseminar notícias verdadeiras, né, Marcos Antônio? Muito obrigada pela super mensagem. Fico super feliz de saber que sou uma das fontes aqui de informação e que a CBN, o Panorama CBN, tem muita credibilidade em relação a isso. Outro ouvinte também que eu quero mandar um grande abraço é o Jackson Guimarães, que sempre acompanha aqui o Panorama CBN e diz que gosta muito de ouvir a Rádio Sucupira. Então, também fica ao agradecimento pela companhia diária. Muito obrigada pelas mensagens. Eu espero também a mensagem de vocês. Vocês estão muito quietinhos ultimamente, hein? E não se esqueça que amanhã tem edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais!